Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Condomínio S.A., um podcast que nós criamos aqui na grade do Sindiflix. Meu nome é Marcos Vinícius, mercante, senão a Bruna vai me brigar comigo, eu tenho que falar meu sobrenome. O objetivo desse podcast ele é trazer notícias do mercado condominial, como vai ficar a parte principalmente de negócios, e na esteira desses negócios, nós vamos ter muitos insights poderosíssimos para que você possa aplicar na sua empresa, para que você possa melhorar o seu nível de conhecimento do mercado, para que você utilize algumas ferramentas que só o Sindiflix vai poder te oferecer. Hoje eu trouxe uma pessoa que eu tenho o prazer de chamar de amigo, então ele vai contribuir demais, vocês vão ver que vai ser algo valiosíssimo que nós vamos falar, e eu vou apresentá-lo porque o currículo é pesado. Então a gente vai elevar o nível aqui, literalmente falando, vocês vão entender o porquê. Vamos lá! Vou ler o currículo do cara, que o currículo é grande, hein? Ele é engenheiro mecânico pela Unesp, mestre em gestão de negócios pela USP, segundo oficial de máquinas da Marinha, perito judicial, inspetor do CREA, engenheiro de segurança do trabalho. Mais de 20 anos de experiência no setor de elevadores, e ele é o fundador da AVUC Engenharia, uma empresa que atua nas construções e no mercado condominial. E hoje eu vou falar o seguinte, eu quero muito bastidores, como é que funciona ali por trás das engrenagens que a gente acaba não vendo, principalmente quem está ali lidando com o morador. Parme, obrigado por ter aceitado o convite, você é o cara que, como a gente fala, está dentro do ecossistema do Sindiflix, você é mais que um parceiro, como a gente fala, reforça, é um amigo. E eu queria que você distribuísse o seu conhecimento, deleitasse a gente com essa vivência, cara. Porque, queira ou não, são 20 anos aí de praça, já rodou, né? O cara já foi pro Rio, já foi pra Guaratinguetá, já rodou o Brasil inteiro aí pra atrás de elevador. E eu queria que você, antes de a gente entrar nos nossos papos aqui, você fizesse um recap. Quem é o Parmegiano? Da onde veio, da onde saiu, lá do Tabuão, ó, um spoiler aqui, lá do Tabuão e pro Brasil. Cara, de novo, muito bem-vindo, irmão. Cara, primeiramente é uma honra aqui estar participando do podcast com você, o primeiro, Condomínio S.A., uma excelente iniciativa, o ponto de vista que você vai trazer aqui, a parte empreendedora do condomínio, acho que tem muito a agregar, né? Falar sobre sistemas, que eu acho que o síndico não entende muito, a parte de processos, não entende muito, que eu vejo entre eles ali, a parte de comunicação, né? A parte de destrinchar, isso acho que é bem bacana, porque é muito fácil você chamar um empresário de sucesso, né? Bacana. Agora os empresários, não que não sejam mais empresários menores, né? Mas empresário pode dizer empresários da Amazon, né? Os grandes, estão na Champions League. A Champions League, então isso é bem bacana, porque mostra realmente a dificuldade do microempresário, né, aqui no Brasil. Acho bem legal isso, cara, bem legal isso. Então, a minha história, basicamente, né, comecei como engenheiro mecânico na Unesp, em Guaratinguetá, na qual eu tive a oportunidade de morar numa república. Isso para mim mudou muito a minha vida, né, ter morado com um monte de estudantes de diversas cidades do Brasil, né, cara de Piracicaba, Araras, Caçapava, São José dos Campos, Arujá, Suzano, Santos, enfim, Sorocaba. Então, eu fui muito legal, porque eu era o único paulistano que foi criado ali meio Itabuão da Serra do Butantã, um bairro mais humilde, né? Sabe o bairro de mato? O clássico. O bairro da Mamona, que tem Mamona, do Barro. Esse era o meu bairro, né? Então, eu tive essa oportunidade de poder um choque cultural muito grande, aquele senso de responsabilidade, dividir as coisas, até então você não tinha saído de casa. Não, até então não. E nunca mais voltei, como você dizer, né? Depois disso a gente... Bom, me formando, que convém, isso foi muito difícil, inclusive até hoje eu tenho sonhos que eu não tenho CREA, que eu não me formei. Olha como você viu, eu fiz outras formações. Esse sonho que não tinha. A coisa mais difícil da minha vida foi engenharia mecânica pela Unesp. Foi integral, só estudava, foi disparada, o maior desafio da minha vida. Não, mas combinar que também não é o nível inteiro. Então, é muito difícil. Eu ia assim, professor, ele chegava e fumava, agora você não muda, mas o professor fumava na sala, né?
chegava que o meu nível é esse. Se você não passa, você vai passar e não passava mesmo. Tinha gente que jubilava, que era expulso da faculdade. Então foi muito traumatizante. Então eu tenho um sonho. Dito isso, me formei. Só que a faculdade estadual, pública, federal, pelo menos naquela época, ela, quando se formava, você entrava em processo seletivo de grandes empresas, grandes companhias. Coca-Cola, Ambev, Mercedes, Volkswagen, Unilever, Procter Gamble, Siemens. E era meio que um sonho. Às vezes Se formou, você já pensava indústria, a gente era como que nós pensávamos, todos os nossos veteranos vindo desses grandes companhias, corporações. E eu acabei passando por uma empresa japonesa, depois por uma empresa muito grande chamada Atlas Copco. Enfim, uma empresa escandinava, Suíça, enfim, uma empresa maravilhosa. Lá em Alphaville. Inclusive, eu já tinha uma mentalidade de empreendedor, eu já aluguei um apartamento, tinha 3 quartos em Alphaville, aí tinha 3 quartos, 2 quartos eu realuguei para ser formados de outras faculdades que estavam ali nas indústrias da região de Barueri, de Alphaville, né? Que é um polo industrial, enfim. E lá comecei a me desenvolver, né, como engenheiro, só que eu não gostei do mercado corporativo. Lá você tinha desconto em Alex, tinha desconto na MO, tinha desconto na Biorritmo, tinha massagista de quarta-feira, enfim, era uma empresa muito bacana, top de linha. Só que eu não gostei desse lado corporativo. Não me adaptei, de formalidade, muita formalidade. Pelo seu perfil, né? Você é um cara, primeiro que assim, em 30 minutos a gente acha a solução até com a bomba atômica. Eu vejo que você é acelerado e tudo mais, então talvez no mercado corporativo deve machucar. Isso, várias vezes. Então, pois é, exatamente. E aí, na Atlas Copco, né, resolvi. A gente tinha vários setores, né? Químico, automotivo, o medical, celulose, papel, enfim, industrial, e tinha o oil and gas. Sim. Aí no gráfico de torre, o oil and gas manual, na época das vagas gordas. Isso a gente está falando de que um pouco antes, uns 3 anos antes da Lava Jato. Então. 3, 4 anos. 10 anos. Isso, mais ou menos isso. Tava bombando. E aí eu ia muito para Macau na época que tinha equipamento lá, e eu via aquela glamour, vamos dizer, né? Uma aventura de embarcar. E aí. Paula, nessa época não tinha elevador. Não, nada. Não é bom. Tá tudo. E aí, como estava nessa época, lá tinha esse lance, e aí a Petrobras, junto com a Marinha, abriu vaga para quem era engenheiro mecânico, fazer uma prova para oficial de máquinas da Marinha, para trabalhar embarcado em plataforma de petróleo, ou em navio supply, do oil gas, que estava demanda, falta de maquinistas, enfim, que é o termo, né? E assim eu fiz a prova, passei, e aí eu fui lá para o Rio, lá e pedi a conta do meu chefe da empresa, não entender, porque você vai para a Suíça, você está indo bem, e estava mesmo. Confesso que eu estava muito bem, eu sentia isso, estava muito agressivo, eu estava muito bem, assim, e eu gostava. E eu gostava de trabalhar, assim, eu adorei a empresa. Mas aí eu falei, não, eu queria isso, fui lá para o Rio de Janeiro, fiz o curso na Marinha, patrocinado pela Petrobras, ganhei dinheiro para estudar, a gente falando, na época das Olimpíadas. Olimpíadas de Copa, Olimpíadas toda. Isso. Pô, eu tava aquele. Foi muito bacana. Embarquei, mas não me dei bem na plataforma, fiquei embarcado 1 ano, não me dei bem. Teve lá uma chata, teve pressa, caiu a barra de petróleo, e eu combei que não era muito bom trabalhar com as mãos. Foi o primeiro fracasso de empreendedorismo, vou dizer. Foi? Eu peguei meu FGTS, toda a minha grana que eu juntei, e fui morar para aprender. Você saiu da segurança do CLT, conforto, e morava num apartamento de joguinho para morar no terreirão lá no Recreio dos Bandeirantes, na rua 5W, que é do Rio, só que eu tô falando. Então, moramos lá, fui morar lá. Então, você vê que veio um downgrade, mas e o Rio é uma cidade muito cara. Sim. Então, eu não queria, enfim, aí foi a construção da grana, não deu certo, mas tudo bem. Quando eu volto, só que nesse intervalo, eu conheci um pessoal de como 30 elevadores.
eu conheci o pessoal da Set Servic Elevadores. Eu vou falar Set Servic Elevadores porque hoje é uma empresa nacional de manutenção de elevadores do Rio de Janeiro. É uma empresa muito grande, quem é do Rio conhece ela. Né? Ela antigamente era Velar, agora é Set Servic. Bom, certo. Inclusive ela é espalhada, né? Espraiada, porque acho que também em São Paulo... Ela tem no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Agora teve a Facint e a gente estava lá, né? Isso. Então os caras bem grandes. Então eu tive que trabalhar nessa empresa. Só que eu era o cara que veio com um perfil de multinacional, assim, né? Tinha um conhecimento de inglês, aí dava com gringo, toda aquela formalidade, sistema integrado para tudo, processo para tudo. Entrei numa empresa que ficava na Praça Seca, sabe essa Praça Seca, é ali de Jacarepaguá, do lado de Cascadura, do lado de Madureira, essa região. Sim. Então, assim, tem no Rio, mais que muito legal. Então, fiquei assim, lá nessa empresa e, assim, o pessoal ficava com a Havaiana, camisa do Flamengo, era uma empresa, assim, muito, muito desorganizada, mas vendendo e produzindo. Ela, na verdade, assim, ela tem às vezes e aí acho que entra um pouco também desse nosso papo, porque é o empreendedor que às vezes encontra um nicho e começa a estruturar o negócio e fala, até a gente chegar nesse nível de maturidade de uma empresa, que, igual uma Atlas Copco, que é todo mundo ali tem os processinhos, que o RH funciona daquele jeito e tudo mais, o cara tá ali fazendo dinheiro. E no fim do dia, se não tiver dinheiro, como você fala, acabou o milho. Exatamente. Era um fundo de quintal, mas um quintalzão. O dinheiro saiu pelo ralo. Era técnico banco, como você falou, levando, era uma bagunça, aí a marca girando com muita grana, um potencial cabuloso. E, aí começou a acender o olho de Thundercat, olho de Thundercat, importante. Isso, olhar. A visão de alcance, né, Thundercat. Aí eu falei, puta, e eu gostava gosto, sou amigo do dono, né? Salve mesmo, se você estava assistindo aí. E aí, cara, eu falei, eu vou trabalhar com esse cara e você só desse cara. Coisa do meu pai amigo, falei com ele, meu pai assim, não problema, isso eu vou fazer mesmo. Vou trabalhar com esse cara. E cabeça de dono. A galera hoje estava vendo, eu vi um podcast dele e falou, eu não vi todo, né? Mas o cara estava criticando pelo cabeça de dono. Eu acho que tem que ter cabeça de dono, sim. Se você quer ser dono. Independente. Eu acho que assim, se você chega, como a Amanda outro dia trouxe pra gente treinamento aqui, né? E aquele negócio, cara, é proibido reclamar. Veja só, você está no trabalho, seja você sendo dono ou você prestando serviço para alguém. Se você não está feliz, mete o pé. Mete o pé. Você não tem que ficar ali contaminando o ambiente. Isso. Agora, a partir do momento que você chega e se predispõe a estar no lugar, fazendo o seu melhor, colocando o seu tempo, no fim do dia, quando a gente contrata alguém, a gente contrata horas da vida dessa pessoa. Se essa pessoa se sujeita a ir para o trabalho e fazer de qualquer jeito, fazer o básico, fazer o mínimo, sabe, a caneta cair, e não pensar, cara, vou fazer o meu melhor, porque ela está fazendo o melhor, não é só para mim. Ela também, eu tenho que ela se dedicando ali na vida dela. Então, eu sou plenamente favorável desse olhar, mas entenda, amanhã você vai empreender, talvez, no seu CNPJ. Mas enquanto você não empreende o seu CNPJ, aprenda a empreender na tua vida. Faz o seu negócio acontecer. Tem uma frase, assim, isso é uma frase do primeiro estágio, o dono da empresa falou que me marcou muito. Para você, tudo no fundo quer grana. Ponto. É grana. Claro, o cara não quer ganhar grana, talvez trabalhando numa empresa que faz não sei, vamos ter os valores ali, cigarro, eu não estou falando quem sou eu para julgar, mas determinado tempo, mas ninguém no fundo quer grana. Sim, quer dinheiro. Quer dinheiro, quer isso, quer estabilidade, dinheiro. Vai ter dinheiro. O dinheiro traz estabilidade, traz segurança, traz tudo. Você não traz saúde, né? Mas, enfim, até isso auxilia. Não quer grana. Para você entrar numa empresa e ganhar grana, o cara falou uma coisa interessante para mim. É meio pesado o que eu falo, ainda mais nos tempos atuais, tem politicamente correto. Não, mas se você pode, cuidado. Talvez você. Não se ofenda, você pega só a ideia, né? Pega só a ideia. Você
tem que fazer o dono trabalhar pouco e ganhar mais. É isso. Se você fizer isso, você vai virar tipo um crack desse dono. Uma cocaína. Indispensável. Uma cocaína. Aí quando você fizer assim, ó, preciso de um aumento, Toma. não tem jeito. Entende? E a galera não pensa nisso. E quando você faz isso, você automaticamente vai ter acesso ao financeiro, você vai ter acesso ao faturamento, porque você vai estar, mas como que eu posso fazer? Cara, é assumir o máximo de responsabilidade e fazer tudo com o máximo de maestria. Sim. Ou pelo menos buscar dar grandes soluções para ser um grande conselheiro nos departamentos, ainda mais quando a empresa é pequenininha. Perfeito. Pô, ó, eu vou ter um problema aqui do comercial, cara, eu queria participar, só para dar um espetáculo aqui, eu queria participar das reuniões com o vendedor, eu queria... E você entendendo, você pegando todo o processo, quando você vê, cara, tá andando, não que é andando, não que você está centralizando, isso não é bom, mas você está deixando o povo viciado em você ao ponto de você, depois dar um próximo passo e aí disseminar o seu trabalho e contratar mais gente para ficar abaixo de você. Cara, e aí sim você começa a trabalhar menos. Eu ouvi um podcast também. O cara falou assim, você não necessariamente precisa ter conhecimento apenas. Você precisa ser essencial. Quando você é essencial para o negócio acontecer, você só faz parte do organismo. Isso daí é empregability. Então, perfeito. Do dia é isso, cara. Você segura o teu... E aí é o que você falou, o cara chega no... E se o cara chegar, mas aí tem um problema no Brasil, né? Aí começam as críticas, né? Tipo, a diferença da empresa microempresa para uma empresa multinacional, que o cara faz assim, o acionista injeta dinheiro. É assim. Se uma empresa, o cara injeta dinheiro na hora, né? Até o governo do outro país, às vezes, injeta, porque enquanto a gente ganha reais com bonitinhos, os caras é euro. Então, às vezes, até o governo está falando, vamos manter a nossa imagem, não tem tudo isso envolve, né? A gente, uma empresa pequenininha, não. E às vezes o cara chega e que às vezes pode acontecer, né? Uma eventual frustração de querer ganhar um valor que não condiz com a empresa. Não que o cara não vale. Sim. Não que o cara não vale ganhar, mas a empresa não pode estar. Porque ele tem, uma promessa vai conquistar liberdade, vai conquistar crescimento pessoal, vai fazer bem, está fazendo bem de para a sociedade. Então, você tem um tripé, né? Aí os benefícios, as contribuições começam a vir aos poucos, eu acho. E deixa eu te perguntar, aí você tocou num tema interessante, aí fazendo um gancho, depois a gente vai retomar. Essa é sério, que não é verdade. A gente vai retomar, mas achei interessante esse ponto que você falou, porque é o seguinte, não que o cara não valha. Se a gente pudesse, a gente pagaria sempre. Melhores salários, melhores remunerações, enfim, dependendo do tipo de contratação. Agora, já fazendo um link rápido para o condomínio, em termos de força de pagamento, o condomínio, vamos dizer, uma estrutura que arrecada muito hoje. A gente para para ver um segmento que gira muito dinheiro. Regime de contratação, a gente pensa no síndico contratando um serviço da PAVUC. Hoje você acha que estão pagando o preço certo, estão pagando o preço que vale o serviço da inspeção, ou você acha que ainda está naquela política de achacar o fornecedor e pegar o mais barato, querer o máximo pelo mínimo? Como é que está isso, cara? Seu sentimento? Para até captação de mercado também, entender como é que está o mercado. Eu, assim, tentar pensar, concorrente, desleal, isso é sempre, isso aí pode ir São Paulo, Bahia, Acre, vai ter, entendeu? É que nem... Mas concorrente desleal é o cara que não sabe cobrar. Os dois, né? Quando fala concorrente desleal, não é que ele quer desleal do fato de ele ser maldoso, não é que ele tem ele nem está pensando numa tática chinesa, porque pode ser. Uma tática que o cara não chegava para quebrar o mercado, ele nem pensa nisso. Ele simplesmente não sabe. Ele não entende que a hora dele tem que ser lucrativa. Ele não sabe fazer as contas. E aí é uma falta de valorização do próprio trampo, da própria vida.
Enfim, eu não sei quais são as causas, eu consigo ir a fundo nesse tema, ainda pode ser variáveis. Polui o mercado. Polui o mercado, mas assim, mas no sentido assim, polui sim, mas acaba que sempre que acaba tendo padrões de qualidade. Quero dizer o seguinte, com o tempo que você vai construir, e eu estou construindo a minha dessa forma. Hoje a Pavuk, né, com laudo, inspeção, não é mais barato. Não é. Não é. Já vou falando. Mas também não é mais cara. Né? Não é mais cara também. Não é mais barato. Longe disso. Tá? Mas o nosso trabalho, eu te entrego, cara, a solução, eu te entrego. Normalmente a galera. É normal a galera superar as expectativas em muito. É bem normal. É que nem, cara, que nem você vai assim. Eu dou muito exemplo. Eu tenho um dentista muito bom. Muito bom. Dr. Ferradans, fica na 23 de maio. Ortodente. Ou Jabá. Jabá. O cara é muito bom. O cara, ele trabalha das 8 às 3 da tarde. Ele atendia só Henrique Meirelles, pelo futebol, os judeus da Ganá. O cara é só um público. Aí você vai lá, cara. Custa uma hora. O cara bate o pau, o cara tem um monte de máquina. O cara olha, troca ideia, e o cara olha e mostra os produtos, fala assim, vou usar 3 exemplos. E o cara te dá um leque de soluções e resolve. E você tá com dor, o cara resolve, te deixa bonito. E assim, é uma outra. O valor do cara, eu não falo, mas assim, na moral, é 5 vezes mais caro que de um ortodontista. Pro mesmo serviço. Sim. E possivelmente a agenda dele tá cheia. Tá cheia. E assim, eu sou cara. Eu acho que é assim, tem oftalmologista que é assim, ortopedista que é assim, só que se conforta com tempo. Sim. Com tempo. Então, assim, mas esse cara, ele já sabe qual é o público dele, ele sabe quanto que ele vai, ele usa os produtos top, a máquina top. Eu vejo, hoje eu uso a Pavuk, hoje tem assim, eu vou agora Jabá novamente. A gente manda tem uma base. E o seu Jabá está permitido. Não, assim, cara, a gente tem uma base. Sim. A base, você vai lá, tá todos os projetos na tela, rodando, qual condomínio vai estar para captar, a gente tem um sistema que gera todos. Como um reloginho. Sim. É um reloginho, gente. Uma falha atrás, cobra, briga, não é uma coisa na orelhada. Eu tenho uma Jordana que é muito boa, tem a engenharia também que é fenomenal, tem agora um estagiário, tem um técnico, tem 2 técnicos, tem a Kátia Carga Financeira, tem a Raquel que está me ajudando. Então tem uma base. Isso não sou só eu. E quando você começou, Era só eu. era só você. Eu acho que aí, cara, e aí fazendo link novamente, eu vejo. E aí, até falando do síndico agora, viu, síndico? Porque geralmente você começa o business, principalmente o síndico. Uhum. De repente tá por aí. De repente você vira síndico. E vamos dizer que você olhou para aquilo ali e falei, gostei, tem dinheiro, o mercado é bom, quer saber? Vou me enveredar para essa área. Você vai começar sozinho. Mas ao mesmo tempo você já vai ter que pensar no segundo, no terceiro passo. Você sozinho não vai fazer nada, não vai chegar muito longe, vai começar a formar a tua equipe. Aí é onde que a gente fala, né? Como é que você monta a tua equipe? Como é que você lidera a tua equipe? Você tem equipe, possivelmente você deve ter problema de RH, você deve ter problemas sentimentais, problemas de atestado médico, e você tem que lidar com tudo isso além do governador. Além do governo. Nosso filhinho, Sócio. nosso sócio, maior sócio. Esse Legal, cara. Agora vamos voltar lá. Tá certo. Certo. Dali você falou. Você é sócio do Lênin. Então, eu vou ter minha mente. Eu vou ser dono, vou fazer os caras com a pisada em mim. Sim. E não descansar. Arregaçando. Trabalhando. Arregaçando. Tive que era. Meu pai todo mês se foi. Falei, cara, tô indo embora, não deu. Seu pai morou em São Paulo, você não viu? Isso. Eu vou ter que ir para falecer, enfim. E aí nós vamos ter a empresa em São Paulo. Viemos aqui para comprar uma e tal. Não vingou, até que ele montou uma outra com os caras da Embelezarte. Cordeiro Donato, família, hoje os caras são. Aí foi uma outra sorte na minha vida. Você vê que eu tive sorte, mas eu construí a sorte. Repare bem. Então, assim, eu larguei a Atlas com o pai para o Rio morar no Terreirão. Aí fui trabalhar numa empresa pequenininha lá na Praça Seca. É normal, eu tenho.
Seca no Rio, enfim. Aí, comecei, vi a oportunidade. Aí foi quando eu vi a sociedade, eu, Lemos, os caras uma outra empresa de elevadores. A gente fez uma outra empresa de elevadores. Assim, como fosse a Self-Serve, que era a Coca-Cola, fizemos a Sprite. Não é modo de dizer. Fizemos uma outra capilaridade, com outro sistema, outro procedimento, outros valores, outra política. E o Lemos, ele como um conselheiro, sócio, investidor. E a nossa, eu fiquei de frente para a que me deram. Me venderam uma parte, eu comprei, não foi de graça. Não, comprei, tem dinheiro, comprei, vou comprar essa parte, parcelar, é importante. Então, assim, tudo que você vai, eu peguei e mordi. Cara, se você não tiver coragem de pegar esse copo e morder, e comer ele, vai vingar. E aí, parceiro, fiz a união, a empresa não foi muito bem obrigado, inclusive na pandemia a gente foi muito bom para nós. Vendi a minha parte, né? Tu vende as suas partes lá para o processo CERN. Foi quando eu vim para São Paulo. E lá eu já era auditado por outros consultores. Aí a 7 assumiu. Assumiu. Aí eu peguei uma grana no bolso, voltei para São Paulo. Né? Uma vida maravilhosa no Rio, inclusive Rio de Janeiro. Eu tenho um carinho muito grande. Eu adoro ver. Foi lá que eu prosperei, nunca fui assaltado. Cidade maravilhosa. Maravilhosa. Toma música preta. Maravilhosa. Assim, eu amo o Rio de Janeiro. Toda vez eu chego lá, morrendo de medo e saio de lá querendo. Fui assaltado, sim, fui assaltado, mas não me traumatizou. Um assalto do amor. Não, eu dei mole. Eu acho. Tipo aquele. Tanto que eu amo o Rio de Janeiro. Aquele negócio que quando a gente se apaixona, né? Síndrome de Estocolmo, a gente se apaixona. Não, vou te falar aqui. Eu morava rapidamente, morava na Barra da Tijuca, no Alphabet, todo mundo feito pra praia. Sim. Ali é o final do Terminal Alvorada. O Terminal Alvorada. Então, o terminal como fosse o Terminal Bandeirantes. E de qualquer canto. E reto tá a Cidade de Deus. Que é uma comunidade famosíssima. Da Judoca e tal. Enfim, aí era de feriadão, solzão. Eles vão para a Alvorada, vai andando e pega aquele miolão da praia. Sim. Que é daquele jeito. Gringa adora, mas é daquele jeito, né? Enfim, é fervo. Aí pra cá, pra dar reserva, e pra lá é a Barra do Tijuca na parte do Legário, né, Jardim Oceânico, que é mais de boa, mais de boa. E aí eu saía e aí eu ficava de final de semana, eu pegava um sol de manhã lá na reserva, voltava, aí eu pegava lá para as 3 horas da tarde, pegava minha bicicleta, ia pedalando até o Jardim Oceânico, lá tem um cais, ficava na música. Aí como eu ia? Com a bicicleta, correntinha de ouro, óculos da ouro, bonitão, sem camisa, garoto carioca. Porque era danado. Aí passei nessa área, aí os caras empurraram a bike, mas assim, na moral, porra, a gente não, assim, cara, é triste, mas eu compreendo, assim, não deveria ter feito isso. Enfim, não, cara, eu discordo, né? Eu adoro você, eu acho que a gente tende a. Bom, uma visãozinha de Brasil aqui, a minha, pelo menos, especial, assim, eu acho que se a gente se acostumou com um absurdo. Eu acho que meio que você conformei. É que ser assaltado hoje é meio que trivial. Aí você fala, cara, cara, isso tá. Mas tá errado, cara. A gente tá. Por exemplo, a gente tava falando do governo um pouquinho antes aqui. Tá falando do governo. O governo, ele toma grande parte da tua receita, aí depois, na hora que você vai comprar essa bolachinha aqui, ele te toma também mais um pouquinho. Não tem nada, isso. E a gente não tem nada de volta. O país pobre. Não tem salário baixo, tem segurança, não tem saúde, nada. Aí, um pouco que você tem, trabalhando, etc., você estava com a sua bicicleta, com o seu óculos ali e tudo mais e tal, te tiraram. E aí, a gente fica com aquela sensação, mas é porque eu estava ostentando, talvez num lugar que eu não devesse. Não, a gente tem que ter um pouco mais de... Eu acho que aí, acho que soa como a nossa crítica para os governantes brasileiros. Acho que assim,
cansado disso, cara. Ninguém aguenta mais trabalhar, tem que ficar blindando o carro, tem que ficar morando. Toma cuidado da segurança, não pode pedir um iFood, tem que sair uns 3, 4 lados olhando debaixo da perna para ver aparecer alguém. Surreal isso. Isso simplesmente é o nosso país. Bom, isso vai num novo podcast, mas só assim, no Rio, eu tenho vários podcasts sobre isso, mas assim, eu gosto muito do Rio, isso não, mas eu só conheci dessa forma. Enfim, vendi, voltei aqui em São Paulo, eu já era auditado por outras empresas de engenharia lá, de consultoria, e eu achava as vistorias meio frágeis. Mas, Paulo, eu era auditado, como a empresa lá, como a minha, no Rio. A VUC, lá no Rio. E eu era auditado. Por regra, por lei, por força de alguma coisa, ou não? Inspetores, né? Que era falando para o mercado condominial, eu comecei a entender que existe esse cara que auditava, dava as regras do jogo, da modernização, etc. Sim. E eu achava muito raso. Eu faço melhor que esse cara. Eu faço muito melhor. Aí ficou assim, eu faço muito melhor. Sei lá. Aí conversava com o cara numa reunião e o cara não sabia ler com CRE. Você percebe, falando, esse cara já tá mais 7-1 do que eu. Sabe, percebe? Puta, o Cid tá botando fé nele. Aí eu falei, cara, esse cara. Esse cara é mais um Cid. Esse cara tá ganhando dinheiro e tal. Não quero enganado, mas assim, beleza, mas eu falei melhor. Não mundo estava enganado. Eu falei 7-1, um negócio de assim. Eu falei melhor. E aí eu vendi minha parte e vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu falei, vamos dar empresa de manutenção. Não deu certo, fui para o plano B, que era a empresa de consultoria, porque eu já mexia com os laudos do Rio de Janeiro aqui em São Paulo. Eu fiz uma inspeção ou outra, meio que já comecei meio que eu falei, pô, rentável. Aí começou eu correr atrás. Foi muito difícil. Muito. Aí perguntaram já, como você fez para mim já? 3 anos que tem. Cara, primeiro nunca de Instagram. Fiz Instagram, comecei a seguir todo o síndico. Mas eu falou dos síndicos. E todo mundo. E aí eu comecei a ver que tinha curso de ensino profissional. Aí eu comecei a dar aula. E comecei a ver todo evento era de bico. Os eventos que tinha que pagar, eu dava um migué, não sei o que eu fazia, eu entrava. Entrava no cabelo, entrava todo mundo que eu entrava. Ia conversando, eu fui entendendo quem é quem. Com sua sorte. Fui percebendo quem eram as estrelas. Foi então que eu comecei o Netflix, o Tertolino, depois o Dona Lobão, que me deram uma puta de uma oportunidade. Pra assim, de carregar pipoca, de ficar falando, quer vir? Então põe o osso aí, velho. Vem. Mas foi o osso, não foi, né? Não pediram dinheiro, muito coisa mais assim, ó. Então, mano, preciso de braço. Então vem. E aí, velho, aí teve outras escolas que me deram oportunidade, teve o Vale Síndico, o Jaime, sou muito grato a ele. Jaime é da hora. Eu tô meio sumido, teve o Ecozinho dos caras do Nordeste, teve outros galera que me deram grande oportunidade, e aí eu fui, teve muitos caras que falaram não, tá? Teve galera que foram não. E hoje eu procura, obviamente, não vou tirar nada de mim. Mas nada. Tem gente que tem uns aí que sempre nada, vai. Nada. Mas nada mesmo. Não vou indicar, não vou patrocinar evento, não vem, porque senão não me ajudaram quando eu pedi. Então não vão. Não vão mesmo. Agora, quem me ajudou, puta, cara, sou extremamente leal ao Cid Fixo, já quando ele pede para ajuda lá, eu faço de graça, entre outros clientes também que me deram oportunidade, Silvio Levi, entre outros, que me ajudaram, Luiz, entre outros, os caras pediram e falaram, tinha para a saúde. Enfim, aí nessa fui construindo a empresa, cara, fui ganhando nome, fui vendendo, fui fazendo, só que assim, comecei, eu vendia, fazia a vistoria, tirava foto, baixava as fotos, estudava a norma, fazia o laudo, eu tinha que melhorar o laudo. Eu sempre fui nessa noite, preparo o laudo para advogado do nome do síndico, ele não entendeu. Você percebeu, não entendia? Sim. Mas é que aí tá interessante também, porque você tem um grau de exigência com o próprio serviço também um pouco acima da média. Talvez, cara. Você, tipo, O meu software é perfeccionista. Eu me acho desleixado. Eu acho que você é um fazedor. Sabe, aquele cara, tipo, que... E eu acho que também é uma boa máxima, que o ótimo é inimigo do bom. Acho que e às vezes é aquele negócio da gente fica fazendo, esperando ter o ótimo e nunca sai o bom. Isso. E aí fica o ótimo ali e você nunca prospera. Então meio que você é um fazedor. Você vê que você vai, pela sua história, vai ficando. Isso. Nem sempre na melhor forma, mas chega. E eu acho, não sei se por ser engenheiro, né? Não sei se.
eu consigo concatenar, criar lógica em algo meio humano. Sim. Eu fico, um advogado faz isso. Eu começo a entender o que eles não entender. Eu falo, eu gosto de ler, o advogado lê introdução, conclusão, e ele quer. Eu começo a perceber o que ele quer saber. O síndico quer saber isso, isso e isso. A empresa quer saber, porque a empresa só importa isso. Comecei a me ligar. Eu fui construindo um relatório, um trabalho. Aí eu comecei a perceber, não era só o laudo que o síndico quer. O síndico ele quer pegar o laudo, quem vem, e quer cobrar a empresa. Porque antigamente a empresa vai fazer um laudo top, mega técnico, e a empresa fala, nossa, vou ter que resolver tudo. Aí você percebe que sim. Aí meio que o relatório do maravilhoso cai no limbo. E eu não queria ser um consultor que coloca a norma embaixo do braço e fica cagando regra. Sim. Porque eu tinha experiência de dono de empresa. Claro. Então eu sabia que. Porque a norma, brother, ela vem desde 2001 da Europa, mas não é Frankfurt, muito menos Zurique. A gente. Isso é básico, velho. Tem dengue, mano. Tem dengue, velho. Tem mal de malária, mano. É Brasil, o bagulho é muito pequenininho. Então não dá pra você dirigir. Nossa, tem que ter. Então tem que ter uma noção. Eu exijo a norma, a segurança, sim. Mas tem que ver a vida financeira. Não adianta exigir a norma no condomínio. Que é humilde, brother. Tá quebrado, você sabe o que eu tô falando. O condomínio não tem hidráulica, não tem elétrica, não tem isso, não tem aquilo. Aí você tem que. O elevador vai estar. E eu acho que o trabalho do engenheiro vai me ligando. Cada vez isso aí, né? Que fica um pouco de até espiritualidade, um pouco de valores. O engenheiro, a norma, ela fala da direção. O engenheiro faz favor. Ele que dá a regra do jogo. Tá ligado? Aqui eu vou pra lá, então eu vou bater. Porque se eu for mais um é dois, cara, a coisa. Aí eu não sei se. O papel do engenheiro não é construir, utilizar o melhor custo-benefício, entende? É se transformar dentro da realidade sua. Entendeu? Não é? Então a gente vai fazendo. É nessa que eu me ligando e criando isso na empresa, criando. E aí eu tenho crescido, tanto que o síndico, eu passo isso para o síndico, então fui pegando essa forma sempre sério, sempre honesto. Sempre, cara, sempre. Sem inveja, sem ganância. Isso aí eu sempre. Uma das coisas que eu tenho que. Primeiro, Bruno, pegou esse corte, né? Esse corte aí que ele falou, ele ensinou o que é que, na verdade, o síndico é empresa. É isso. E o laudo dele adapta esse desejo. Isso, o que ele precisa. Mantendo, evidentemente, a saúde das pessoas, porque no fim das contas, você que falou isso daí. Acidente de elevador não é qualquer coisa, esculacha. Esculacha, machuca muito. Quando mata, cara, é que nem se jogar. Enfim, esmaga, decepa, mutila. É isso, é esse nível, entendeu? Então, assim, esculacha. Então, aí nessa eu percebi que ele tinha uma noção de comunicação, que o síndico, né, apanha, de se comunicar com os moradores, de negociar com a empresa. Aí, porque a empresa também tem dificuldade de se comunicar, irmão. A empresa pequenininha, ela também vacila na comunicação. Sim. Ela quer pegar um contrato só, peguei agora recentemente, um contrato de um elevador novo, nesse mesmo contrato para contrato de, sei lá quantos R$1.000 de peça, tudo um contrato só. Uma bagunça. E a síndica é honesta. A síndica não é mas se você é auditada, até explicar para o povo que tomada não é fosse de porco, ela tem que dar. Ela é corrupta, ela não é. É uma senhora que, não pede dinheiro, nada. Só que aí dela trocar de carro. Isso, pois é. E assim, aí eu percebo que não é nisso, e também no advogado, tá? O advogado também não é. Ele não consegue. Porque é muito humano, ele também não consegue concatenar as coisas. Ele não consegue fatiar. Sério, percebe? Não é todos, né? Mas tem essa dificuldade também. Aí eu entro e dou, por exemplo, estilo assessoria. Então, nossa, para esse contrato aqui, vem a empresa, quando está destruído, vai destrinchar, vai fazer um contrato novo, assinar o modo de retroativa, separa o que é o que. É uma das ajudas que eu comecei a ir um pouco além da parte técnica. Que é a tal da gestão de contrato. A gestão de contrato. Aí é muito além que dá muito efeito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque eu ajudo não só a empresa, eu ajudo a empresa também. A empresa fica mais de boa. Mas a empresa não paga. Não, para mim não. Não. Pagar absolutamente nada. Mas aí, empresa de elevador, uma vez que ele está fazendo negócio,
E ele deu a dica de como tem que fazer, ajusta o teu processo também, né? Daqui no próximo, você já tá mais redondo. Também não adianta também ver um contrato. Se pegar daqui a pouco, pega a placa de empresa pelo áudio, você vê, é isso, a gente defende desse nível. Vocês viram, vocês escutaram, nível. Eu vou na boa, eu marco pesado, Marcola, mas marco na bola. Marcola do bem, viu? Marcola do bem. Eu marco pesado, mas marco na bola. Tá ligado? Não dou carrinho. Eu marco na bola. Entendeu? Então, se eu vou na boa com a empresa, sou cordial, sou gentil, sou respeitoso, sou técnico. Mas, né, quando eu percebo que ela tá começando, a agir com. Mano, é ganância. Aí eu dou meio. Já começo meio que dar break. Se a empresa vai na boa, ela vai lucrar. Porque eu fui dono de empresa, eu sei a margem de lucro de tudo. Eu sou amigo do Danilo da Tech, amigo. Sou amigo do Aranha, sou amigo do Gustavo da Serra, Aranha Infoleve, sou parceiro do pessoal do Comercial, sou parceiro do Val da Ledicom, eu sou parceiro do Pedrão da Monteferro, eu sou parceiro do Anderson da Argan. Ou seja, eu sei tudo. Se eu ligar agora, Aranha, quanto tá o código de comando de inversão? Danilo, eu sei o preço dele, tudo. E eu não quero que o cara pegue o preço. Essa jogada eu não faço. Sim. Essa jogada eu não faço. Eu não posso decidir, o preço é tanto, o cara não. Eu sei que tem o bicho do cara, tem. Só como eu tenho uma empresa, o cara, tinha uma empresa de 600 elevadores. Não sei mais ou menos o BID, custo ali marginal de imposto, onde ele pode lucrar. O cara vai vender uma barreira eletrônica, por R$3.000. O cara fazer isso. Agora, deixa eu te perguntar, o síndico que está nessa, sem o seu serviço, seu ou de algum concorrente, é meio que, eu chego no mecânico hoje, o cara fala, cara, tem que trocar isso, eu não tenho de carro. E ele tem que trocar isso e aquilo, ele passa o valor da peça e paga. É isso. Hoje o síndico está nessa. Então, ou seja, às vezes o cara pensa, né, legal, a minha gente faz tudo isso daí, show de bola, quanto ele custa por mês? Aí ele vai pensar, ok, naturalmente a gente pensaria, é custo. No fim das contas. É investimento. Devolve. Claro que isso é uma promessa nossa, né? Uma promessa. Quando você fala devolver, de forma direta, de fato, existe, assim, 90% dos casos, a empresa dá cortesias na manutenção, tem as negociações de componentes, que a gente entra para cima e tem um desconto absurdo, mas não é a nossa promessa. Na verdade, cara, é um processo aí, Kaizen mesmo, né? Tudo que você melhora e deixa nas claras, tudo que você organiza, se você pegar esse guarda-roupa agora e organizar, você vai jogar um monte de roupa fora. Vai doar. Vai doar. Se você fazer olhar o seu financeiro, dar uma ajustada, você vai conseguir cortar a unha. É assim mesmo o elevador. Então, a economia, além disso, acaba sendo simples, que descansa, que fica mais de boa, tem mais controle, tem mais previsibilidade. Porque assim, um exemplo, um grande condomínio, tá? Um síndico grande também. Parmegiano mandou um orçamento para trocar a parte de... São 72 elevadores. Ele para trocar a parte de intercomunicador. Rapidamente, intercomunicador. Mandou a empresa X. Mandou o preço. Aí quanto estava da multinacional? Não, mais caro. E eu sei que a multinacional... Aí eu falei, tava barato. Aí o fulano, como você consegue? Ninguém falou assim, cara, são 72, um condomínio de 72 elevadores. É um puto condomínio enorme. Cara, você vai fechar com uma empresa mais barata? E tem a multinacional que quer vender também. Se esse produto aqui não ficar bom, que não é meu anual de CFTV, interfone, não sei de telecomunicações, der ruim, a empresa fala assim, comigo não morreu. Aí a outra empresa fala comigo, tu pagou também? Bora. E você tem um problema assim, e aí, problemão. Comigo não morreu que a batata quente do de quem? Do síndico. E aí vão falar, até ele falar que era mais barato, e é uma puta obra muito grande. Cara, se você faz, aí eu dou essa visão, cara, negocia ali, aperta, espreme, faz leilão, enfim, negocia. Mas fecha com os caras, porque se der pau,
a gente vai só para quem vai chegar com 2 pés no peito. Não tem essa. Então, assim, o cara, pô, faz sentido? Tá vejando? O síndico tem que começar a se preocupar com economias todas. Tem algum inspetor de elevador, fica com o elevador. Pô, o condomínio é um padrão, o síndico é profissional, ele tá vendo caixa sólida no condomínio. Pô, o condomínio, sabe assim, a galera não tem grana. Você tem condomínio de grana, você sabe? Você tá ligado que tem condomínio de grana? Tem, pô. O cara tá com. Você olha o carro dos caras lá, enfim. Eu não tô. Como eu vou falar? De forma bem respeitosa. E até. Fala do jeito que você precisa falar. Mas você não queira que eu tô sendo desejando mal do cara que tem grana. Não é. Mas, pô, o carro está sólido. A galera que tá lá, tudo vai ficando melhor. Você vê pelo carro da galera, você vê pelo que o cara estivesse, você vê onde o cara frequenta. Pô, cara, então a galera quer o melhor. Pô, quer o top. Então faça uma seleção e veja realmente como pega o meu serviço e compara com esse, pega como que é o laudo, pega como que é o serviço, conversa. Você não pode tomar um café comparando preço com preço aí. É uma economia idiota, que é bem normal o condomínio contratar empresas menor, não é menor, empresa com valor menor, e dá 3-4 meses chama a gente. Chama a gente, funciona, jogou dinheiro no lixo. Sim. Entendeu? Então, assim, é nesse sentido que eu penso. Mas aí, cara, e aí, de novo, a gente volta a falar do. Cara, da natureza desse podcast, desse bate-papo, que é mostrar como é que funciona o negócio. Então, o síndico, no fim do dia, ele é um gestor e ele precisa ser um gestor experiente. Mas eu não sei, eu caí de paraquedas nisso aí, cara. Desculpa, igual a Amanda fala isso aí. Você não tem a prerrogativa de dizer que não sabe a função, meu irmão. Perfeito. Tu tem que fazer o que precisa ser feito da maneira mais correta possível. Agora, mas eu não sabia que tinha um serviço que fazia auditoria de contrato, que ele poderia me resguardar. Não vai procurar. A gente tem internet, tem o nosso podcast, tem o Sindiflix, tem outros. Tem um monte. Conhecimento é o que não fala. Aí é um pouquinho de, como a gente fala, bracinho curto e outra, mais uma que aqui é, a gente nunca sabe de tudo. E tem muitas pessoas que a gente conhece, principalmente no nosso meio, que assim, já estou aqui, já estou consolidado, muito obrigado, não preciso de dica. Não preciso de... Meu irmão, estou sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. Então, eu vejo, por exemplo, o Altos Let, que é um parceiro nosso. Gigante. O cara foi a primeira nota fiscal de síndico profissional aí do rolê. E o cara tá o tempo inteiro em eventos, o tempo inteiro aprendendo, o tempo inteiro trocando ideia. Porque é um cara que entende que conhecimento fundamental. Conhecimento ficou. Agora, o cara que sentou no carro, já estou vendendo bem, já estou fazendo uma hora. Mas sabe o que eu vejo no que vocês estão falando agora? Agora sim. É a dificuldade deles, não sei se é por falta de conhecimento, aí tem um cara beijo, sabe como que é a história do cara, da pessoa, do síndico, de estender o que ele é fraco. Ele quer tipo, vamos fazer uma palestra de inteligência artificial. Vou fazer um projeto de contabilidade. Vou fazer um curso de direito. Vou fazer um curso de engenharia. Cara, o que você... Não, o cara não sabe, você não sabe nem abrir um Meet, você não fazer uma ata de reunião. Aí é duro. Tem opinião sobre tudo, geralmente essa pessoa tem problema. O cara busca um monte de micropílulas e não consegue parar para conversar com alguém, um bom advogado. Um outro colega vai nesses eventos, você pode aquele cara, ele é sábio. Como que nós fazemos? Sim. Como eu faço com os amigos meus que é empresário, aí falo, cara, seu problema está ali, você tem que fazer um caminho. Aí eu fiz um curso, sei lá, oratória, fiz um curso de liderança, eu li esse livro, cara, faz um curso de eletrônica, faz um curso de quadro. Você começa, porque o cara começa, ele te ajuda, você tem que ter humildade, primeiro, coragem e prudência, né, para você escolher
Alguém para você conversar, quando for conversar, explicar de forma dela o seu problema e pedir, saber perguntar ajuda. E hoje, cara, mais do que nunca, esse negócio de IA, você vê, né? A IA chegando aí. Você não sabe perguntar, ela não te dá a resposta. É comum, assim, você vê como o síndico, tipo, tem muito problema e não para descobrir aquele problema. Ele não para, pô, eu tô com problema de elevador. Ou problema de CFTV. Pô, deixa eu entender isso. Eu vou tomar uma grande decisão. Deixa eu ir num evento, vai ter um café, vai estar o Aldo Buzzolete, vai estar o Silvio Levi, vai estar o Mauro Conde, vai estar o Moretti, vai ter uns síndicos grandes, entre outras, né? Entre outros, o advogado, o doutor Lobão, Parmejano, enfim. Pô, eu quero tomar um café com esse maluco e quero passar para ele o que eu estou vivendo hoje sobre o tema, sei lá, um problema administrativo de como TR1. sei lá, né? Aí, não é nem isso. Ele falou, tem que saber perguntar. O cara mesmo falar, você fala, eu gosto muito dos símbolos, e às vezes ele vai falando, eu falo, cara, mas você já pensou nisso? Eu faço assim na minha empresa. Você conhece o Trello? Como você organiza seus chamados? Como que é uma planilha sua? Mas como que é o seu custo? Você tem cartão de crédito? Não, mistura tudo. Mas como que é? Aí você vê o cara vai se enrolar. Ele vai se enrolar, porque aí o cara, tipo, então assim, cara, como assim? Então, como que você faz gerenciamento de projetos? O que é gerenciamento de projetos? Então, irmão, vai aprender um curso básico de gerenciamento de projetos, ou vai numa empresa de engenharia e pergunta, o que é engenharia de projetos? E troca ideia com o cara vai te explicar o que é como você concatenar os problemas do seu condomínio. O cara faz um monte de coisa e não consegue ter uma visão de alcance. Sim. Ele tem a visão de alcance. Porque você vai chegar, contratou uma empresa, Isso. seja de limpeza, cara, seja de elevador, seja um escritório de advocacia, cara, não sabe cobrar, cara. Eu tenho problema, por exemplo, que você me dá porrada, é a parte de marketing. Eu não manjo marketing. Para mim é. Nossa, Só link patrocinado, não sei o que tem. Cara, eu não manjo. Eu não sei fazer um post no Instagram, eu vi uma frase muito legal, cara, que eu achei fantástica. Antes, eu vi que no começo da fala que você comentou sobre empresa multinacional, tudo mais, Atlas Copco, você domina inglês e tal, e que na época... inglês eu não tenho. Mas na época, o inglês era... Me lembro que minha mãe falava. É assim, ó, tem que estudar, se formar na faculdade, falar inglês, que esse é a condição básica para você. E hoje o que eu vejo, cara, que a criação de conteúdo no Instagram, numa posição, numa rede social, é o novo inglês. Hoje você não está nesse novo porque é onde que a galera está no celular no fim do dia. Isso. No celular. E se você não está bem posicionado ali, cara, fatalmente isso vai limitar. Não você vai crescer, não você não vai vender, tudo mais. Mas vai limitar o teu alcance. Você vai demorar um pouco mais a ser conhecido. E assim, sobre mim, por exemplo, eu fiz curso de Instagram, só que eu não consegui aprender, cara, porque o negócio é muito dinâmico, né? Mas você não precisa aprender. É o bagulho que a gente estava falando, é o síndico. Talvez tenha que ter uma outra pessoa. É isso. Mas você tem que cobrar para ninguém. Você vai saber cobrar. Então você tem que realmente. Bom, é isso, cara. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer sobre a parte de a minha história e Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A Pavuc, hoje sólida, crescendo, como é que tá o momento? Cara, a gente tá bem, né? Estamos crescendo, tem espaço para crescer mais. Estamos cada vez contratando pessoas, né? Ainda não é uma empresa assim, consolidada financeiramente, ela é sólida. A gente consegue, por um bom tempo, assim, ao contrário, assim, menos de 1% do Brasil, a gente consegue quitar todas as nossas coisas, pagar tudo no chão até 2028, ter liquidez, graças a Deus. Porque eu não sou um cara perdulário, eu sou um cara que você vê, eu sou um cara
Eu faço minha viagem para a Europa, eu faço umas corridas com a minha esposa, sim. Mas eu não sou um cara que anda de BMW, não sou um cara que fica andando com fóssil, não tô com, né? Eu sou um cara pé no chão. No chão, sabe? Eu faço meu curso, tomo meu vinho, minha pizza, mas não Tá. eu pego o dinheiro, eu não abro a geladeira da empresa. Porque esse é o problema, né? Tem tanto insight, tem tantos engenheiros que eu vi, empreendedores como síndicos, como pessoas. Isso é porque nós tivemos uma cultura de investir, né? Não teve uma cultura na escola isso. Então a galera mistura muita grana, começa a ganhar e não entende que tem que juntar dinheiro. O não juntar o teu, juntar o dinheiro pessoal e juntar o dinheiro da empresa. Custo de vida. Às vezes o cara, tipo, começa a ganhar dinheiro ele começa a acelerar. Começa a comprar carro. Aí o cara, porque é muito gostoso a vida de luxo. Não é bom? É maravilhoso, você vicia muito rápido. Bom, Você quer viajar, pega um carro maneiro, quando você pega um carro maneiro, você dá um downgrade, é difícil. Pô, quando você começa a comer só pizza boa, depois comer a pizza. eu queria te perguntar, você acha que esse é o começo do fim? Por exemplo, o cara, quando ele começa a mexer no... Não, assim, começo do fim, saquei. Eu acho assim, se o cara não se ligar assim, se ele não se ligar, ele tá falando fracasso. E agora só... E é um cara fracasso. Porque no Brasil é foda. O Brasil é assim, o rico a gente, não, o cara é rico, o cara roubou, é difícil a galera admirar o cara que tem uma condição financeira bacana. É difícil, o cara fica meio ele as pessoas acham. Exato. Não. As pessoas acham que ele é arrogante. Ele é um mala, aquele aí. É inveja. É inveja, pronto. Isso é, assim, é uma crítica do nosso povo. Assim. Acho que a gente tem. Se você vai para um país desenvolvido e o empreendedor lá é visto como um atleta. Os empreendedores na Austrália, na Nova Zelândia, porque o meu amigo mora lá, o empreendedor é visto como um atleta, um cara que está crescendo, um cara que prega. Isso, né? Então, aqui não, a galera não tá milionário, tá ganhando em cima de mim, Tá nos caras. tem essas coisas, né? E quando esse cara cai, aí todo mundo chama fogos. Loucura, né? Então, a queda do cara que teve um estilo de vida de ostentação, de exastância, quando ele cai, eu acho que você tem que falar. Não, e outra, né? Ele quebra, meu irmão. Sai devendo geral, sai devendo esfero. Você acaba o casamento, acaba com a família. Meu Deus do céu. Deus, né? Deixa uma pergunta técnica também, daqui a pouco a gente também já está caminhando para o fim. Hoje, quando você vai fazer as auditorias, né, quando você vai fiscalizar o serviço, qual é o nível de conformidade do pega? Por exemplo, um elevador. Peguei um novo contrato, vou analisar um negócio, e aí eu queria falar, até ampliar um pouco o espectro, não só essa relação direta com o síndico, mas talvez a relação com a construtora. Eu sei que você também faz essa transferência para a construtora, dá o veredito ali. Mas qual é o nível de conformidade técnica da manutenção, da instalação e por aí vai? O que você vê? Eu vou te explicar, a sua pergunta é legal que você fez, tá? Porque assim, vamos pela norma, né? A norma dos elevadores. São 7 normas, 7 volumes. É uma das ABT mais densas que temos, elevador. Muito mais que direito civil, muito mais. Elevador é muito denso. Muito denso. E não tem uma lei para isso. Não diga se passar, não tem uma ANAC, mas é muito denso. E quando você fala, são 7 volumes, todas elas na área de segurança. Critério de segurança disso, segurança daquilo. É de segurança. Por exemplo, uma pintura de poço, segurança. O braille, segurança. O alarme, segurança. Assim como o freio de emergência é uma segurança. Só que você tem que entender que você tem que classificar a segurança, vamos dizer. Você classifica, a parte de luta, a engenharia civil, a engenharia de produção, a parte administrativa também faz isso, o RH faz isso. Então existe uma parte de luta de uma norma de elevador específica, né?
DC887, tem uma tabela para como você classificar e usar e dar um grau para aquele problema, certo? Né? Um grau para aquele problema. Então a gente faz dessa forma. Agora, como que está a grande maioria aqui no Brasil, eu vou dizer que assim, o 50% está meio a meio, não tá, tem muita, eu estou vendo aumento de muita itens de forma gravíssimos, assim, estão jampeando muito item de segurança que eu estou olhando, porque assim, o acidente ocorre com uma série de pequenas falhas. É tipo avião, né? Nunca é por uma coisa só. Não é, então, eu estou vendo, teve um acidente, a gente fez uma mistura agora, acho que eu posso falar muito de civil envolvida, uma cidade aí no norte do país, um acidente, teve uma pessoa ferida, né, por perna, enfim, bem horrorosa, e aí a gente está analisando, teve uma série de falhas, vários indícios, né, porque ele chegou a quebrado, né, por vídeo, então tem grandes indícios que foi falha na manutenção por drone. Então, vários problemas e acarretar isso. Então, assim, está cada vez mais comum, sim, tá? de se observar. A gente vê também muita falha na montagem, como esse boom da construção civil, principalmente em São Paulo, somado com a falta de mão de obra, que hoje prefere atuar como, né, um motorista aplicativo, entregador de alimentos, né? E sai da construção civil, do trabalho à mão, né? Então é muita falha de montagem, somado também com agressividade na melhoria contínua. Os processos e os materiais cada vez mais finos, né? Algumas empresas multinacionais sim. Então aí só a pressa de entregar o quanto antes. A obra tem que entregar o quanto antes. Mais acelerar para a montagem fazer o quanto antes. Mais, às vezes o cara da montadora não ser tão bom assim. Mais um produto que está na opinião muito agressiva. Né? Chega já, o prédio é novo e já chega isso é bem comum. Bem comum. Né? Mas bem comum. Agora, a falta de... Tudo é reversível, mas também comum. Até o síndico pegar isso, porque a empresa fica naquela, né? A empresa não é a empresa que não vê, a empresa tipo, você não manda um técnico. O técnico vê os problemas, avisa. Aí ele avisa para o superior vai mandar embora. Aí cai no limbo o problema. Entendeu? Ou o superior não sabe, ou tem um investimento muito alto. E o supervisor que coordena aquela obra não quer falar que a montagem dele está ruim, porque senão ele vai tomar a carcada. Aí ele fica sambando com o pé no pé. Aí quando ele uma empresa independente, choca a luz, não tem problema, né? Pega a luz ali e ilumina, não tá com problema, meu, e aí? Agora, aí o cara foi saída, né? Joia, beleza, legal. Identificou, colocou luz no problema. Os caras resolvem? Então, roda, puxando o cabelo, como é que é? Se é um blend, isso aí eu falo muito na proposta, né? É um blend. Nosso laudo vai ser impecável, eu vou defender o síndico tecnicamente, mas carne de pescoço, porque assim, eu vou falar, isso aqui, sujeira. Vou falar que é grau 2. Sujeira não tá sujo, tá imundo. Isso é a causa do defeito do elevador. Muito sujo, nunca fizeram manutenção. Tinha esse nível. Mas é grau 2. Claro. Porque se você fazer um cruzamento, é baixa gravidade, não vai matar ninguém. Vai interferir na performance. O síndico que joga para mim, ou a empresa, isso aqui não é grau 2, é grau 1 milhão. Então o síndico tem ou advogado. Advogado, quando advogado bom é cara de pescoço, tá? Conhece. Advogado bom é advogado lobão, advogado vai pra cima mesmo, já, entendeu? E porque eu sou o meu laudo, eu não posso pôr emoção, nem adjetivo. Não posso falar porcaria, não posso falar injustiça, não posso falar maldosa, não posso falar a palavra negligência. Várias vezes eu não posso falar. Tá sujo, presença de sujeira. A norma é tal, você no grau 2. Isso interfere na performance do elevador. É isso. Basicamente, um exemplo que eu te dei agora.
pela ordem de serviço. Então, é isso, é uma análise técnica. Agora o advogado, o síndico, tem que deixar patente. Naquele momento, tem que passar a bola. E aí, se passar a bola e não. A gente auxilia, a gente bate também. A gente se viu batendo agora, isso. Mas quem tem que bater mesmo, não é que tem que bater mesmo, mas quem ajuda muito é um bom advogado condominial ou um síndico casca-grossa. Síndico. Ou síndicos bem-sucedidos que eu conheço, ou síndico, cara, tem 11 prédios, 15 prédios, um monte de casos bem-sucedidos, os caras é carne de pescoço. Os caras dão no meio, e é isso, e vai, e racha a empresa. O cara não dá Você que é um síndico que é bonzinho, amigo, cara, ajuda, tá falando te enrola em algum momento. Então tem um advogado condominial muito bom. Isso. Não sou bom, porque também pode ser uma coisa. Pode, entendi. Então tem um advogado ou um conselheiro que vai bater. Porque tem que ter um pitbull. Tem que ter um pitbull, um maloqueiro ali pra falar que vai fazer o diabo. Porque senão a coisa não anda. Você não cai no limbo mesmo. Entendi. Cai no limbo mesmo. A gente faz um trabalho de cobrar, a gente manda e-mail, mas vem o cronograma, tá ruim lá, tá perigoso. Cara, o condomínio vai processar. Vamos fazer. Mas se o advogado não. Ou o síndico, porque eu falando é uma coisa. Sim. Eu tô falando. Quando é o síndico ou o advogado falando, se mandar até 24 horas, vou mandar isso aqui para a suplementada, vou enviar lá para a Suíça e para os Estados Unidos, para onde dentro para mas os caras resolvem. Vamos ter que chegar. Chegou agora. Resolve. Porque assim, uma das coisas que eu queria te questionar, até aqui A maioria dos caras resolve só com laudo sem ter à disposição. A maioria você tem já 60%, 70% já resolve. Bom, mas tem uns 20%, 30%. Tem que esticar. Tem que dar para ter de frente. Entendi. E aí eu quero te perguntar, então, foi até uma live tua, cara, da Pavu. Você, a Jaque, a Mônica e o Léo Mascarenhas. E o Léo falou o seguinte, cara, duas coisas que prende síndico, era elevador e a outra que eu não vou lembrar, acho que era AVCP, sei lá que diabo era, acho que era uma coisa de incêndio. Mas ele falou, cara, e a pergunta é, cara, não feito isso, digamos, né, não feito uma boa manutenção, ou tendo algum probleminha ali que eventualmente enquadra uma irresponsabilidade perante o condomínio. Traz risco jurídico para o síndico ou não? Ele fica exclusivamente fixado na mantenedora, na empresa de manutenção de elevadores. No sentido do risco jurídico. De eventualmente acontecer algum acidente ou às vezes alguma coisa. O síndico ele se impacta com essa responsabilidade ou fica com a empresa que estava prestando a manutenção? Eu entendo que, assim, afirmar o seu advogado, acho que sim, assim, com certeza sim, porque tem uma relação entre ele é responsável legalmente, civilmente, né? Ele tem essa trabalho criminal perante o problema, né? Então, se até, mas não sabia, mas não. Eu acho que ele vai ter que falar. O melhor caso do síndico é se defender, sim, que ainda é custo. Ele vai ter que dizer, eu falei, eu comprei, que eu mandei o laudo, assim, eu não falo do laudo, antes, né, eu mandei fazer, mas quando não tinha grana, mas na defesa já tem prejuízo, defesa, já vai soltar dinheiro, vai ser o seguro dele, né, alguma coisa assim. Agora, se ele negligenciar, tem um problema, tem que fazer, tem dinheiro, ele não fizer, porque ele é legal, ele quer economizar condomínio, ele tem não dó, né, mas tem já um caso absurdo aí, tá? Não quer levantar o dinheiro de alguma forma, ou foca. Tem uma coisa velha no elevador, né? Tá tudo velho. Vamos fazer o Fun Fest? Sim, mudou a prioridade. Aí tá acabando de real com força. Se é um problema,
É que o pessoal não sabe disso. Mas eu passo sempre preço parado, o elevador é muito antigo. Ó, mano, o elevador é antigaço. De emergência, tudo bonito. E aí o cara pegou, aí vem a empresa fala, a empresa, um áudio, um contrator, eventualmente falou, tem uma empresa. E avisa para ele que ele tem que fazer um trabalho. E ele não faz porque ele pega essa grana para fazer, porque todo mundo quer que ele faça ação de festas, ou academia, ou piscina, né? E dá um parceiro, nem acidente, parceiro preso, é que o condomínio é de boa, mas teoricamente o síndico tem responsabilidade. Porque ele não tomou ação, poderia ter evitado sim se ele tivesse consertado o elevador, e o elevador não ia parar, ele que ele não sabe disso e não vai para cima, ele processa o condomínio. Mas ele poderia falar assim, aí o conselho quando vai para tem profissional que fez porque se fazer uma follow the money, follow de responsabilidade, né? Beleza, mas não, vocês que decidiram fazer, mas você deve ter avisado, você que é o síndico profissional, você que eu te contratei. Aí já começa, né, cara? É assim, eu te avisei, você que é o contratado. Se a palavra foi pouco, eu vou primeiro. O pessoal vai jogar, meu irmão. Chave só o seu filho, não meu não. Então, ó, essa mãe que o síndico às vezes dá mole. Dá pegar. Legal, cara. E assim, acho que também para essa parte técnica, até também é interessante você falar, porque no fim do dia, dominar isso daí, até para o cara que é um empreendedor, você vê como é importante. Aí o cara fala assim, não, eu sou empreendedor, mas eu não estou no operacional, eu larguei o operacional, que hoje os gurus de internet dizem assim, saia do operacional, e você vê, né, você franco crescimento, está com a mão na massa ali, na graxa. Então é importante você também não se distanciar do problema que paga a tua conta. E só para finalizar, para mim, acho que também a gente vai se encaminhando para o fim, eu vi que você criou um curso que vai ensinar engenheiros a mexer com os elevadores. Aí a gente pode pensar em renda extra, a gente pode pensar em pivotar a carreira, né? Trabalhando aqui, quero ter mais flexibilidade, quero trabalhar em outras áreas, enfim. Eu queria que você comentasse o escopo do curso, de falar, olha, é isso aqui resolve isso. E acho que um bate-papo foi interessante quando você falou que tem muito engenheiro indo para o Uber. E você fala, eu tô com um problema de mão de obra. Peraí, mas tem uma discussão aí, meio que psicodélico. Eu tenho problema de mão de obra, tem trabalho, tem um monte de coisa para fazer, e o cara tem com Uber. Mas talvez ele não está sabendo que ele consiga ganhar dinheiro de uma outra forma. Explica para mim, por favor, Não, pensa nisso. Perfeito, cara. A gente pensando em fazer eu faço palestras em vários eventos, né, tanto do mercado de elevadores como do condominial. Temos um produto, né, um produto digital, valor bem simbólico, na qual tem um checklist do cara fazer a inspeção básica, analisar alguns itens de segurança, até mesmo testar alguns itens de segurança básicos. Vamos falar um pouco das normas, introduzir as normas. Vamos falar um pouco sobre os itens de elevador. Vamos falar um pouco de como funciona o mercado condominial. Então, o que ele resolve? Ele introduz o cara no mercado condominial / elevadores. Ele dá um introdutório que eu não tinha, se tivesse, teria comprado com certeza, que ajuda muito para quem eu quero entender. Puta, vai ali. Você vai na raça. Vai tudo na raça. Ali a gente já começa a dar uns caminhos das pedras, entendeu? Como o cara pode realmente ter uma renda extra com elevadores. Perdão. Então, assim, é bem legal isso para ter um trabalho é um produto que o cara consegue eventualmente ter uma renda extra. Eventualmente não, é bem possível. E aí quando a gente fala em renda extra, tá dizendo assim, cara, é bem possível o cara ganhar quanto? Pô, cara, a gente vai fazer elevador ali, um elevador vai de 1.200 a 2 salários mínimos por elevador, dependendo do pavimento. São valores de lá. E, cara, se for né? Vamos falar de 3, 4 elevadores, você faz a conta aí. Mas tem outros, e os caras contratar não uma vistoria, contratar 2 vistorias. Sim. Então, assim, você começa, e se ele der um trabalho, 5 mil é algo assim, hiperfactível. Hiperfactível, nossa, super. Não, quando eu comecei, no primeiro mês, eu estava vendendo 6, 7 mil já, no primeiro mês. Todo dia anunciando no Instagram. Claro, assim,
tem que fazer a venda, né? Aquele trabalho, perseverar, não é tipo, você falar no WhatsApp, no estado do WhatsApp. Tem que te procurar. Ai, nossa, estou precisando, gostei tanto, te achei. Não, Isso, tem um processo. Tem um processo. E outra, de novo, tem que empreender. Tem que focar, tem que morder esse copo de vidro. Então, assim, você fizer ir no mercado condominial, no Instagram, mandar mensagem, ir nos eventos, fazer um prospectozinho de, não é um investimento alto, entendeu? Explicar, cara, se você fizer isso, vai dar certo. Não tem trabalho certo e errado, não existe isso. Devolve. O lance, e aí eu queria te perguntar, e agora, realmente, senão a Bruna vai me bater, provavelmente eu também tenho compromissos e tudo mais, mas assim, o mercado, nesse sentido, né, de inspeção, eu vejo que em São Paulo talvez é uma coisa um pouco mais... eu nem sei, na verdade, porque eu conheço 2, 3, mas estou dizendo Brasil. O cara tá lá em Goiânia, tá vendo o nosso podcast aqui, o cara faz dinheiro. É muito promissor. Assim, inspetor de elevador nem virou lei ainda, porque na Europa, Estados Unidos, inspetor de elevador é lei, é obrigatório ter um inspetor de elevador inspecionar. Tem uma norma para isso, que é 14364, de inspeção de elevadores. Existe essa norma. Então, existe uma norma que seja mecânica, de engenharia, que tem uma série de regrinhas, mas não é lei. Cara, tem muita construção civil. São Paulo, absurdamente. O número que eu levantei hoje, só para você me dar, nos últimos 10 anos, São Paulo capital ganhou 7 mil novos prédios. E não é 7 mil novos prédios. O mercado de inspeção cresce justamente com o mercado condominial, quando digo com a profissionalização do síndico. Sim. O síndico só cresce. Sim. Vai crescendo com um monte de curso. Isso porque tem um monte de concorrente, tem outras escolas que fazem. Todos estão ali, cresceram. Então, o síndico está se profissionalizando. O que é um síndico profissional? O cara que entende que vai fazer uma obra de... O cara vai ficar esperto, faz curso. Começa a explicar, começa a conversar. Nos eventos, tem muito evento ontem, vai ter colagem agora no final de semana. Então, a gente conversa. Vou fazer uma obra de elevador. Obra de 800 mil. Vamos para uma obra que vai 300 mil. Cara, técnico, tem cronograma, tem obra civil, tem RT, tem NR. Você não vai nada. Você vai assinar um contrato e o elevador tem um monte de peça que vem, sei lá da onde. Sou eu na mecânica. Entendeu? Aí você vai assinar um contrato de 400 mil. O time profissional está se ligando nisso. Está se ligando. O morador ainda não, aquele síndico orgânico, já tem também. O orgânico também contrata a gente, porque tem síndico orgânico que ele. Tem síndico orgânico, aquele síndico orgânico que vem do mundo corporativo, uma visão mais porque tem síndico orgânico que é empresário também. Sim. Aí o cara se liga, vou fazer uma obra de 1 milhão, ficar sozinho, hein? Ele chama a gente. O meu CPF. Tá maluco? O cara tem esse. E tem o sim profissional que, eu vou na reta, obra gigante, aí atrás, aquilo é tudo infernizar na minha vida. Eu vou enfrentar assim, meu braço direito. Aí eu então, está crescendo muito. Sim. Tanto que cara, que hoje é o Pavluc, é tudo de boca. A gente tem um link patrocinado, tudo indicação. O nosso preço não é mais barato, como eu te falei agora há pouco. Enfim, tem uma série de coisas que tem acontecido que eu posso falar, que é super promissor. Eu acho que, e quanto mais inspetor, você não tem um problema, porque o inspetor ele divulga. Porque um inspetor que vai fazer um orçamento, sei lá, de R$500 por laudo, o síndico vai falar, por que vai fazer orçamento? Ele vai pegando, então, o meu marketing influencia todos os inspetores. Cara, nem sabia que tinha isso. Lógico. Deixa eu ver um outro cara aqui. Deixa eu ver. Mas também 2, 3. Então, um acaba empurrando o outro, né, cara? Aí, sobre a forma de vender, sobre os valores, política, honestidade, é outro papo. Aí, né, o profissionalismo, o cara realmente competente, o cara realmente sabe o que tá falando, é outra parada. Então, esse produto que nós vendemos é para o cara já introduzir e já começar a se familiarizar com esse conteúdo. Se o cara é engenheiro e comprar para ele, faz sentido. Faz sentido. Já começa, o que você falou. Você sintetizou alguns anos de praça dentro de um conteúdo encapsulado e o cara que vai... Perfeito, cara. A gente resumiu
o que eu aprendi em 3 anos, numa leitura rápida do cara ler ali, Já. PDF, ele... E é o que a gente fala, né? O conhecimento transforma na vida das pessoas. Porque conhecimento, se você conhecer muitos, não falar com ninguém, Isso. não serviu pra nada. É isso. Irmão, última, essa daqui é filosófica. Se você, a Bruna fez isso daqui. Se você tivesse hoje o poder de um imperador, você manda, você faz aquilo. O que é que você curaria aí dentro dessa tua vivência? Qual dor você curaria dentro que seja do olhar do empreendedorismo, que seja do olhar da tua empresa, da tua pessoa física, enfim, ou que seja para o mercado que você atue, por aí vai. Se eu fosse um imperador, Você tem um poder, você é a varinha de condão. cara, primeiramente, o sistema político na parte tributária. Isso aí estoura a gente, essa questão, por exemplo, eu quero contratar um funcionário que de fato vale X mil reais. Mas para pagar X mil reais para ele, eu tenho que pagar 2X. Sim. Eu podia pagar até X mais 1 para ele, mas eu não pago o X que ele quer porque eu tenho que acabar 2X. Então tem essas questões que você sabe que ele está falando, que atrapalha, né? O dia do governo isso, e as leis de trabalho eu acho que complicam um pouco. Eu mudaria isso. Você sintetizaria isso, você facilitaria Mudaria. E aí ela ia ver o que deu certo nos países, ia implementar e melhorar. Outra, é referente a esse lugar básico, eu referente ao setor de elevadores. Eu ia criar, sim, cara, eu ia criar a rota. Eu ia falar como que é nos países, como que é na Champions League? Europa. Como que é lá? Como os caras jogam? Os caras jogam a bola assim, com uma grama maravilhosa e tal. Então acho que vamos fazer outra igual. Aí pode talvez mesclar para a realidade do Brasil, mas sim, não tem hoje nós temos uma ANAC, não tem um órgão fiscalizador. O CREA não consegue, a gente do CREA. Também. Não é, o órgão não. O CREA é a parte documental, ele não é função do A gente tem estado onde não deveria. Isso. E a gente tem pouco onde deveria. Exatamente, cara, exatamente. Então, assim, essa bagunça, então, ter um órgão fiscalizador mais. Hoje, eu comparo com o avião, que o avião realmente, né, um avião, né? Transporte não É vertical, né? O avião temos a ANAC, quanto é o avião? Quem? Vamos falar. Entra, além da Polícia Civil, Polícia Séria, todos os polícias civis federal, lá, entra a ANAC, sim, um órgão especial, entra a aeronáutica, sim. E deve entrar mais um ou dois, entendeu? Aqui não tem nada. Elevador não tem. Não tem. Então hoje o elevador tem mais ou menos 400, 500 mil elevadores no Brasil, mas assim, que está quantificado, não é quantificado, não é isso não está certo, né? É um número meio estimado, né? Não é uma assertividade, é o que foi colocado na prefeitura, não é todo o órgão que exige o cadastro. Elevadores que estão em grandes casas, grandes mansões, no interior também não fala nada, não cadastra, né? Então assim, não tem. Então, assim, é uma coisa que eu acho que poderia ter. Rapidamente, você é a favor de mais fiscalização? E mais uma estatal. Mais uma estatal. É mais isso, cara. Eu não sou o cara que quer dar privatização, não sou, né? Liberal. Não sou de lei, não sou libertário. Eu acho que porque a gente é um país diário, não pode falar, nossa, criador de tecnologia. Poderia ser, mas ainda não é. Então, eu acho que sim, tem que ter a mão do Estado, segurança, talvez saúde, talvez algumas coisas. E aí, algumas competências, como transporte que carregam vidas, eu acho que tem que ter um órgão, um conglomerado que faz... Como que a gente fala, né? Se eventualmente acontece um acidente, você não vai atrás do culpado inicialmente. Esse órgão ele vai ver o porquê que aconteceu. Pois é. Você está defendendo o interesse. Cara, eu comecei a falar assim, eu faria com que a Champions League. Lá tem um órgão. A Argentina tem órgão. Você vê. A Argentina tem órgão. Falou do menino, ela tem um órgão. Tem mais de um. Então, assim, aqui é uma coisa meio que não... Não, e isso que a gente está falando de um centro, São Paulo capital, maior cidade da América, hemisfério sul. É América. E agora, e um elevador que eu sei que você já foi lá em
Patos da Paraíba. Quem é que tá vendo aquele... Então, tem em Patos, tem no Acre, Então, ele tem assim, de Rio Branco, então a gente... Então, cara, é isso que eu tô querendo dizer. então, você sabe que tem vários Brasis, né? Vai. Fala, né? A gente tem São Paulo capital, a gente está comparando ali com Buenos Aires, estamos comparando com o Estado do México, Nova York, etc. Aí você chega e tá com uma cidade do interior que tem um prédio no elevador. Quem tá olhando pra mim? Então é isso, cara. Na minha opinião, se eu fosse o imperador, eu mudaria essa parte tributária que incomoda, atrapalha, breca o desenvolvimento, breca o crescimento, breca a sociedade como um todo, breca muito. Eu falo comigo, pago um imposto absurdo, se tivesse com metade do que eu pago de imposto, eu poderia colocar mais 2 pessoas. Entendeu? Então, assim, mais 2 pessoas, mais 2 famílias, mais 2 rendas, então, assim, é uma coisa que, assim, isso eu acho absurdo, porque o imposto, assim, não é uma questão, tipo, você não, tem que pagar imposto, mas, pô, você não tá tendo, tipo, você tem que pagar convênio, tem que pagar escola particular, tem que pagar isso particular, tem que pagar isso, tem que pagar... Pô, então diminui isso aí, cara. Então diminui. Ou faz, porque essas questões do... Enfim, né, cara, mas assim, essa é uma questão... E aí, olha só como que é louco. De um lado eu fui humilhei de cortar, e do outro lado eu mandei impor. Pois é. Um órgão para poder fiscalizar. Mas é o que a gente está falando, a gente é muito estado onde talvez não deveria estar, tem pouco estado onde deveria. Então não tem estado para fazer uma fiscalização dessa. Porra, quantas pessoas transportam por dia? Então, aí, porra, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Essa parte que caiu, tá tudo bem. Caiu agora, Paraíba. Foi bizarro. Acho que a mulher ficou paraplégica também. Não, cara. Teve caiu de São Paulo uma época, em Gianópolis. De judeu. Foi. Caiu lá. Você morreu 3. Fator esporte é tudo. Essa que eu fui do Acre, mas aqui pra parte em 3 partes. 4 partes, sei lá. Enfim. Já precisa a mulher tá com um bebê? Grávida. Então, cara, assim, a gente entra, e é curioso que a gente entra no elevador e a gente não pensa que algo pode acontecer, né? Mas é isso. Parmê, cara, irmão, obrigado. Acho que cumprimos o objetivo. Né? Ó, pra quem quiser curtir o Parmegiano faz muita coisa legal, ele mostra muita coisa legal, os bastidores. Siga ele no Instagram, @engeparmegiano e @pavucenge. Ele vai trazer muita coisa nova aí, então fica de olho. Parmê, mais uma vez, cara, agradeço demais. Como eu te falei, foi um papo de amigos que casualmente tinham câmeras. Mas foi maneiro, foi vários assuntos, né? Vários assuntos, colocar, na verdade, a massa em cima da mesa e aí depois as pessoas que vão assistindo vão moldando, aplicando o que dá para aplicar nesse negócio e a ideia é os fatos, é verdade como que é mesmo, né? Isso é bem top, cara, adorei muito estar aqui, tá? Foi uma honra participar desse primeiro episódio. É uma honra estar com você, o Marcos Sueli é meu amigo, o Tolobão é minha amiga, a Bruna é minha amiga, então a gente... Eu me sinto realmente em casa, o Studiflix é uma empresa, um CNPJ que realmente está no meu coração e muito obrigado, gostei muito. Então vai voltar, cara. O podcast é mais maneiro que eu participei. Irado. Vai voltar várias vezes, porque a gente tem muita coisa para fazer. E é isso, turma. Esse é o Condomínio SA. Começamos e agora não para mais. Segura aí na tua cadeira e vamos para cima. Um abraço.